Sejam bem-vindos ao nosso projeto Vozes, Mulheres que Conectam. E hoje eu estou aqui junto com a minha colega Maria Augusta Zanella, que é a nossa executiva de negócios com foco em logística e transportes. E nós vamos receber duas mulheres que nos inspiram, né? Que é a Marília Frazilho, a CEO da FF Solutions, e a Ana Fagundes, que é CEO da Imagem Geossistemas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é como a cultura das empresas influencia o progresso e a presença das mulheres no setor de tecnologia. E hoje eu gostaria então de começar com você, Marília, compartilhando conosco como é ser mulher, CEO da FF Solutions, como que é para você essa presença e como que você entende que a cultura da empresa pode impulsionar, como que a cultura da empresa influencia, né, a presença e o progresso das mulheres. Bom, primeiro, não podemos falar boa tarde, né? Mas vamos lá. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar ao lado da Ana. Eu falei aqui para ela, eu vou conhecer a Ana, a famosa Ana aqui. Fiquei muito feliz de vocês terem me colocado aqui junto com ela. Que bom. Contando um pouquinho, assim, da história, né? Então, a presença feminina na minha família, ela é muito grande, né? Eu venho de mulheres fortes, né? Então, minha avó é uma pessoa muito forte e minha mãe, que é a fundadora da empresa, né? Então, quando a gente fala, assim, de cultura, está muito baseado nos donos, né? Dos donos, nos CEOs, né? Dependendo do porte da empresa, né? Então, como a empresa nossa foi fundada em 95, foi com a figura da Edna, né? Na tecnologia, no mercado de engenharia civil, né? Eu sou engenheira química, mas muito mais difícil, né? E aí ela foi aí galgando aí no mercado de tecnologia, com engenharia e crescendo a empresa. Eu sou a segunda geração. Falo que o meu trabalho ele foi um pouco mais fácil, né? Porque foi pegar, impulsionar todo esse trabalho que ela fez aí no início e aí agora dar uma nova cara. Claro, diferenças, né, em número de colaboradores. Hoje a gente já tem mais de 100, na época a gente tinha 18 quando eu entrei. Mas quando a gente fala de mulheres, não falo só de mulheres, mas do âmbito de diversidade. É muito importante a gente como CEO, a gente como fundador, ter uma pauta exclusiva aí para isso, né? Para olhar, para trazer esse equilíbrio, né? Para ver como é que está aí o time, porque isso faz muita diferença, né? Então, uma empresa que é fundada por mulher, que hoje tem uma segunda geração, né? A sucessão, que é mulher, quando você vai olhar os nossos números, 57% são mulheres. Na liderança, é 47%. Então, é meio que natural, assim, para a gente, né? Que bom. Acabou sendo mais fácil. Então, quando a gente fala assim, quais são os desafios? Para a gente é um pouco natural, né? A gente vem de fundadoras mulheres, o mercado já entende, é uma empresa já consolidada. Então, a gente não enfrentou grandes dificuldades. Mas é pauta, sim, minha, fazer esse impulsionamento lá dentro, trazer as mulheres para o protagonismo, para a gente conseguir cada vez mais que elas cresçam aí no mercado. E, claro, que a gente também tem clientes, né? E que a gente também consiga fazer esse movimento aí com todo o ecossistema, né? Muito legal. Quando a gente entra aí nesse meio de tecnologia e engenharia, a gente une dois mundos aí que são bem conhecidos pelo protagonismo do homem, né? Isso já é um fato e a gente vê uma transição nesses últimos anos, né? Eu até fiz um post recentemente no Dia da Mulher, até falei um pouco sobre a Marília e sobre a Edna, porque para mim realmente elas me inspiram ali, né, na liderança, em como mulher ali no mercado de trabalho, o respeito que a Edna, né, tinha no mercado de trabalho, tem até hoje o nome dela, e isso para nós é bem inspirador. É inspirador. Motivacional, inspirador. Exatamente, um protagonismo mesmo. E ver essa herança, esse legado que ela deixou para você e você assumindo isso, né? E o tanto que você elevou a empresa, fez a empresa avançar, é realmente notório. É muito legal. É esse o ponto, né? Quando você colocou, eu falei, nossa, caramba, eu tô no meio de mulheres tão inspiradoras, né? Para Amanda, que é uma pessoa que a gente tem bastante relacionamento. Então, eu fico muito feliz da gente conseguir ter aí um impacto e eu conseguir levar esse legado, porque quando você é a segunda geração, você tem um pouco desse... Um peso dizer, maior ali, uma carga, um peso de você falar, bom, eu tive uma mãe desse jeito, eu preciso ser melhor, né? Eu preciso levar e fazer alguma coisa também de impacto e deixar o meu legado. Com certeza. Então, é legal saber que a gente está dando certo e está aí impulsionando o mercado como um todo, né? Muito bom. E você, Ana, pode compartilhar um pouco conosco da sua história,
né, e de como você tem essa visão, né, para a empresa, né, como CEO. Como que você entende que a empresa, a cultura da empresa pode auxiliar, né, impulsionar as mulheres, a presença e o avanço das mulheres no mercado tecnológico? Legal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer dividir aqui também com a famosa Marília. É interessante você falando agora, né? Eu me inspirei na história da minha mãe, na história das mulheres fortes da minha família. E agora você é inspiração. Então, é bacana continuar esse legado também agora, ocupando esse espaço, né? Que outras meninas, estagiárias, iniciantes na sua empresa olhem e vejam um caminho aí possível de ser trilhado, né? Uma jornada possível de ser realizada. Esse também é o nosso lugar, lugar de liderança. Muito legal. E uma indústria, como a Amanda falou, que predomina o gênero masculino, né? Muito bom. Então, a minha história na imagem, ela é muito interessante, porque nós não tivemos que travar uma luta para conquistar o espaço. Desde sempre, na cultura da empresa, é muito forte a abertura de espaços, independente da questão de gênero. E sim para as pessoas que querem ocupar o seu espaço de protagonismo, quer seja na gestão, quer seja numa liderança técnica, onde for. E desde sempre eu tive referências femininas e masculinas dentro desse ambiente. Eu estou hoje há 27 anos atuando na imagem, passei por diferentes áreas, tive muito incentivo dos meus gestores, homens e mulheres, e a empresa realmente ela tem essa abertura, esse acolhimento. No entanto, se você não tem uma cultura organizacional que cuida de pessoas, que tenha isso consolidado, é muito difícil você dar continuidade em trabalhar a diversidade, e você dar continuidade em sustentar e prosperar essa cultura da abertura, essa cultura do acolhimento, essa cultura da diversidade ser realmente realidade, e não só linhas poéticas num código de conduta. E nós temos um código de conduta que chama MUAVET, muito a ver com tudo imagem. Nesse código de conduta, a gente tem lá, a gente descreve os nossos valores, o nosso propósito, a gente descreve orientações sobre confrontos. Ali é um guia para cada colaborador realmente se apropriar do que é ser imagem e atuar na sua função, praticando, ajudando a nutrir essa cultura organizacional. E na última pesquisa que nós fizemos de EPTW para entender como estava de ponta a ponta na empresa a prática da cultura organizacional, nós tivemos uma pontuação muito interessante na imparcialidade quando perguntamos se você é bem tratado independente do gênero. Então, de uma pontuação de até 100, nós atingimos 97 na média. Nossa, que legal. E é importante escutar para realmente saber se isso está acontecendo de ponta a ponta na empresa, e onde não estiver, a gente mergulhar e entender e resolver e, enfim, apoiar para que a empresa ela tenha essa prática cultural em todas as suas frentes, não só na gestão, não só na mulher. E nós temos, coincidentemente, 47% de mulheres na gestão, 42% de mulheres no quadro todo, que a gente quer chegar e equiparar ou superar os 50%, e na gestão 47%. Mas está ótimo, Muito porque tem uma interessante. estatística que é interessante até, né? Conforme você vai subindo o nível, então você vai trazendo gestores, vamos começar, né? Coordenadores, gerentes, CEOs, essa estatística ela é muito pequena. Vai reduzindo. Chega no CEO a 6% mulheres. Então, você vê empresas aqui como as nossas, né? Tendo 47% no time de gestão, é incrível. É sim. É muito interessante, gente. O que a gente está falando aqui tem muita coisa interessante. Mas o interessante que vocês mencionaram, a Marília falou essa questão de que é mais simples hoje o teu desafio aí, levando em consideração tudo que a história que veio, tudo que sua mãe desenvolveu. Acredito que foi aquela coisa de abrir, desbravadora mesmo. E a Ana também mencionou essa questão que faz parte da cultura organizacional ter essa visão e como isso realmente impacta em como os colaboradores veem a empresa e como tem a gente vai buscando essa igualdade de posicionamento. A gente até comentava na Pars que nós também estamos com esse percentual próximo dos 50%.
até acendeu aqui uma chama da gente ver na gestão aí qual que é, essa porcentagem, porque como você mencionou, isso tende a reduzir, ou pelo menos hoje, como a gente vê, o que tem acontecido, a realidade essa hoje. E é muito legal, e agradecemos mais uma vez a oportunidade de ter vocês conosco, para mostrar como isso acontece, como isso vem mudando e como temos mulheres em cargos de liderança e como isso faz diferença nas empresas em que elas atuam. Então, queria entender um pouquinho de vocês aí, por mais simples que talvez esses desafios sejam hoje em dia, e que talvez vocês não vejam como um desafio, até uma conversa que a gente estava tendo anteriormente, que deixa de ser um desafio, mas é muito mais uma motivação de você fazer cada vez mais para buscar essa igualdade e para trazer as mulheres, falar assim, eu estou aqui, é possível, e dentro da minha empresa tomamos ações para buscar isso, e ter sempre isso em mente, que a gente precisa fomentar isso, a gente inspira, a gente serve de exemplo, e que isso é possível acontecer. E como que vocês têm trabalhado um pouquinho hoje internamente isso em relação a ações ou algo interno nas empresas hoje? O que eu costumo falar, não só na empresa, mas eu acho que na vida. Eu acho que o que a gente tem aí que fazer no nosso papel é abrir essa perspectiva. É como se a gente abrisse a janela, a pessoa conseguisse enxergar que existe algo além ali fora, né? Então, o nosso papel é esse. Muitas mulheres vêm de famílias mais tradicionais, vamos dizer assim, no seguinte sentido, e não tem chance de saber aonde ela pode chegar, o que ela pode fazer, até onde ela pode trilhar. E o nosso papel é um pouco disso, né? De abrir e falar assim, você pode chegar onde você quiser. Só que esse é onde você quiser, que é a chave, né? Você tem assim, que conseguir se ver ali, então, né? aonde ela pode chegar, né? Então, o nosso papel é esse, assim, é de abrir essas barreiras, de conseguir mostrar que existe um mundo e que a gente, independente do gênero, a gente consegue chegar e que chances tem ali dentro na empresa. Então, o nosso trabalho é esse ali dentro, é de conseguir fomentar, dar essa chance, dar essa experiência, independente de gênero, de outras também de questões de diversidade que a gente tem. A gente trabalha muito forte o tema de diversidade. Até vou deixar aqui um abraço para o meu responsável de gente em gestão, que é o Carlos Henrique, que faz isso brilhantemente dentro da empresa. Então, a gente faz esse movimento de dar esse empoderamento, que é hoje uma palavra que todo mundo tem falado, para esse time aí feminino, que você consegue chegar. Então, e a gente está aqui dando o suporte, que esse que é o principal, né? Você falar, não, você chega e faz sozinho e agora vamos ver o que vira, também é complexo, né? Então, é conseguir dar essa sustentação em termos de treinamento, para capacitação no geral, em termos de hard skills, mas soft skills também, capacitação da liderança. Então, quando você olha esse número dos 47% na liderança, como esses nossos líderes, homens e mulheres, estão ali dentro, dá essa sustentação, para eles conseguirem aí galgar espaços e, consequentemente, quando a gente fala, né, do cenário que eu falei, era mais fácil no passado, agora não, é da gente conseguir aí abrir essas novas porteiras, né, nossa da empresa. Então, hoje, a gente já está aí com um mercado muito mais aberto, muito mais, com uma expansão aí muito maior, mas por conta disso, dessas pessoas que vieram, dessas pessoas que têm essa visão, que já não tem mais essa quebra de não vou até aqui, e cada vez mais a empresa vai crescendo. Então, isso que é muito bom, é conseguir trazer essa nova perspectiva aí para as pessoas no geral. Que legal. Naturalizar isso, né? Naturalizar mulheres ocupar o espaço que elas querem ocupar, independente disso, ser ou não, vamos dizer, nativamente, predominantemente de mulher ou não. É legal, a Marília estava dizendo, além de abrir essa cortina, de mostrar o horizonte possível de ser trilhado pelas mulheres na empresa, é interessante, na prática, você ter instrumentos para capacitá-las para isso. Então, realmente, a empresa desenvolver um programa de desenvolvimento individual, ter um programa de desenvolvimento individual, explicar a respeito dos cargos, a respeito dos caminhos. A gente tem um mapa de carreira até que a gente mapeia por diretoria, e tem os aviõezinhos mostrando uma pessoa de uma área, como ela pode ou não transitar por outra área. É um programa bem legal. Visão, né? Isso. E aí tem todo um guia mostrando, eu estou numa área técnica, quero uma área de negócios, por onde eu tenho que passar? Quais cursos, quais experiências eu tenho que passar e seguir lá? Porque além de incentivar, além de mostrar os caminhos, as aberturas que a empresa tem para essa evolução, para que a pessoa protagonize, né? Eu sempre falo, a gestão da carreira tem que ser individual, a empresa é uma parceira nisso, né? Precisa ter um programa bem estruturado. Então, lá nós não temos um programa
específico para a inclusão das mulheres, porque, como eu disse, é natural, está na nossa cultura, mas a gente tem programas de desenvolvimento para apoiar com que cada um consiga encontrar o seu espaço ali, conforme o seu desejo de realização profissional. Bem legal. Gostei desse do aviãozinho. É? Depois eu vou falar com ela ali pra Compartilha. um pouco mais. Compartilha. É bem legal. É interessante porque hoje já não se... Quando a gente olha para o passado, as empresas não tinham nem avaliação de desempenho, né? Aí passou para uma etapa onde começa a se ter avaliação de desempenho, um acompanhamento mais de perto, tem aquela conversa mais individual, e aí você já está trazendo para um próximo nível, que além dessa conversa individual, dos ajustes que são necessários para o desempenho daquela função, mas também o caminho que você pode seguir para chegar e até onde você pode chegar. Ter essa visão, né, para o colaborador lá na ponta é muito interessante, até para ele entender que ele tem a capacidade de chegar até lá se ele trilhar esse caminho, né? Lá na Pars, a gente conversa bastante, troca bastante figurinha, né, entre as áreas, e a gente começou a desenvolver, né? Conversei com uma gestora lá, ela estava responsável por uma área, ela, essa área aqui, se viesse para cá, fazia sentido, não tem uma liderança, não sei o quê. Eu falei assim, você já pensou em montar um projeto com que essa área fizesse parte da sua área e você trouxesse isso para a diretoria e ela ter essa visão de que é possível ter essa estrutura e trazer os benefícios disso? Poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Eu acho que eu vou fazer. Aí ela foi e fez o projeto, a diretoria aprovou e no final deu ela, certo, eu consegui e tal. E resolveu um problema para ela, porque aquela área sem uma liderança também afetava a área dela, né? Então, ter essa possibilidade da mulher ter um caminho para trilhar e ter uma visão, né? Ter uma pessoa ali onde que aquela pessoa pode olhar e dar o caminho. Eu não sou supervisora, não estou acima dela, não sou gestora dela, sou uma colega de trabalho, onde ela estava compartilhando um desafio e dei uma sugestão e aí ela foi para aquele caminho e acabou tendo sucesso. Mas isso faz falta, né? É importante a empresa ter essa visão, mostrar esse caminho. Gostei muito da ideia dos aviãozinhos. Legal. E também ajuda a mulher a entender quais serão as exigências, qual será a dedicação para aquele tipo de atuação. Porque muitas mulheres, elas são mães, muitas querem ser mães e querem se preparar, e tem que preparar a rotina para isso. Sim. Então, ao entender o que uma área comercial tem ali, de atividade. E demanda, né? O que vai demandar dela, ela vai assumir aquele posto. É isso, exatamente. Ela vai se organizando para poder conseguir equilibrar da melhor forma possível o pessoal com o profissional. Não abrindo mão da sua evolução profissional, mas não colocando uma carga maior do que ela consegue gerir nessa evolução de vida que ela quer profissional e familiar, né? Então... Nossa, é muito legal essa questão que vocês mencionaram, né? Você ter uma trilha, ter muita clareza, a empresa oferecer essa clareza em relação às trilhas possíveis, até para cada um poder avaliar internamente, pessoalmente, se eu quero ou não quero, e o que demanda fazer, né? isso ou aquilo. Justamente o que precisa fazer, se eu estou disposta a pagar o preço, que é muito isso, né? Eu acho que é muito da mulher, né? Todas as demandas que eu tenho e todos os pratos que eu preciso equilibrar e como que eu consigo, às vezes, deixar de demandar tanta força para segurar um, para segurar o outro, e como que eu consigo atender todos esses aspectos que são exigidos da mulher hoje. Eu acho que isso é muito complexo da gente conseguir gerir, e aí vai de uma escolha de querer ser mãe ou não, de querer evoluir na carreira, querer dar mais atenção para o desenvolvimento físico, enfim, são várias coisas que a gente precisa analisar e saber conseguir medir. Quando a gente consegue, de antemão, medir isso, eu acho que é muito valioso para você medir os seus esforços. Fazer as suas escolhas. Isso aí, isso. Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora nosso primeiro bloco. Logo nós estamos de volta. Até mais. Bem-vindos à segunda parte do nosso episódio, Vozes, Mulheres que Conectam. E estamos aqui com a Ana e a Marília, é um prazer tê-las conosco, para falar um pouquinho sobre como a cultura da empresa influencia no papel da mulher, no seu desenvolvimento. E eu queria entender um pouquinho mais para vocês como que é no dia a dia olhar os funcionários, os colaboradores com mais empatia. Isso faz parte do cotidiano de vocês? Pelo fato de ser mulher, eu acredito que sim. Mas como que funciona um pouquinho isso na prática? Vamos lá? Quer começar? Posso falar? Enquanto você falava,
para mim é um pouco da questão que eu falo do legado, do natural, né? Então a gente tem esse olhar, como o que a gente fala, é quase uma família FF. Aí é aquela coisa do acolhimento, a gente tem um dos nossos valores que é a equipe unida, né? Então depois dos 3 meses que um novo colaborador entra, um dos tópicos que é mais bem votado é isso, o acolhimento que os nossos colaboradores têm quando chegam na nossa empresa. Eu acho isso daí, assim, fundamental. Confesso que é uma das coisas que a gente fala que está ali enraizado, natural, o que veio realmente da época da minha mãe e que a gente deu continuidade, e é o que faz a diferença, né? Quando você está dentro de uma empresa, que você se sente acolhido, que você tem outros colaboradores que você pode confiar e você se sente parte ali daquele movimento, as coisas começam a fluir. E não só o acolhimento, eu acho que a questão também da transparência, do respeito, isso daí também ajuda muito a você conseguir ter aí um bom relacionamento de todos e principalmente aí ter um bom ambiente de trabalho, né? Hoje em dia a gente fala muito do GPTW, como até a Ana falou, né? São requisitos que tem dentro de certificações, muito importante do que se fala, mas é mais do que isso, né? Você tem que viver, tem que estar na prática. E realmente, isso no dia a dia são ações que são difíceis, mas que exigem esforço, né, de muitas pessoas, mas eu falo pela FF, acaba sendo que natural. Acho que a gente tem as pessoas que entram, as pessoas que estão lá, tem uma questão do fit cultural, e todo mundo tem essa equipe unida, que é o que a gente fala, né? Então, todo mundo ali se sente parte, faz parte aí dessa família mesmo. Veste a camisa, né? Veste a camisa Veste a camisa também. E faz toda a diferença. Legal. As certificações, elas são mais do que o selo em si, né? O que ela traz para a gente de reflexão, o que ela traz para a gente de direcionamento daquilo que você precisa priorizar ou não. Então, é importante a gente ter esse olhar que você falou, não é o selo em si, mas sim o que a certificação traz por trás. Então, a importância da gente conseguir olhar com atenção cada indivíduo da empresa, com empatia, ela que faz o negócio acontecer, porque são as pessoas ao final do dia, né? Nós somos uma conselheira da imagem costuma dizer, nós somos um people business. E é isso mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E nós queremos estender esse cuidado aos nossos clientes. Então, como cuidar bem dos clientes, como ser empáticos com os clientes se a gente não pratica isso internamente. Então, precisa ser do nosso dia a dia essa realidade. E a gente busca, através das lideranças dos gestores, mas também através de líderes técnicos, a se apoiar, a mapear quando tem algum ponto de atenção de alguém. A gente costuma dizer, pessoas certas no lugar certo. E um dos motivos de desconexão com a empresa, de falta de engajamento, é isso. De repente, você não está mais legal na atuação que você está naquele momento, você quer um novo espaço, mas você sozinho não consegue enxergar isso, como você está falando da sua colega, né? Que você inspirou ela, peraí, se você está tendo esse problema, vem aqui, e se fizesse isso? Então, a gente tem essa prática, sabe? De colocar padrinhos, de colocar mentoria, de colocar, principalmente agora no ambiente remoto. Onde a gente trabalha no híbrido, mas é muito mais remoto do que presencial. Esse híbrido, no caso da imagem, está muito mais remoto do que presencial para várias equipes. Então, assim, a gente procura trabalhar no mesmo patamar, gestão de negócios, gestão de pessoas, no mesmo patamar. A gente procura realmente, no dia a dia, colocar as pessoas no primeiro lugar. Eu digo, o nosso negócio existe pelos nossos clientes, mas no primeiro lugar do pódio tem duas pessoas super importantes, cada colaborador e cada cliente. Não dá para colocar o cliente no primeiro lugar do pódio, o colaborador no segundo lugar e vice-versa. Então, e essa prática do dia a dia traz aprendizados para a gente, né? Porque na nossa área, todas as áreas, né? O desempenho é muito importante, a gente está aqui para desempenhar o resultado do nosso negócio. O resultado do nosso negócio é o sucesso de cada um dos nossos clientes, então a gente tem que estar atento com isso. Mas, às vezes, um colaborador que desempenhava super bem, o que estava bem engajado na atuação dele, está passando por um momento pessoal, e ele pode ser mais introspectivo e não querer abrir isso, e todo o direito dele de não abrir, mas isso influencia lá. Então, como tentar entender o momento do colaborador na empresa e ajudá-lo a continuar sendo um colaborador de referência, sendo uma pessoa que entrega valor para o negócio, que entrega valor para si próprio, né? Então, são práticas que a gente vem
no nosso dia a dia, colocando ali junto aos gestores e que tem trazido um resultado bem interessante no que diz respeito ao olhar individual, sabe? Não dá para ser no coletivo. Agora, uma coisa que é importante, a gente fala muito isso, um ambiente de trabalho onde todos têm orgulho de pertencer, um ambiente de trabalho de respeito, sim, que estimule o crescimento, que estimule o desempenho, mas um ambiente de respeito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque não dá para ter uma cultura para cada colaborador. Então, tem um núcleo rígido, que é o núcleo que certamente a sua mãe e você trabalha esse núcleo rígido, e outros aspectos da cultura que tem que dialogar com o momento. Sim. Então, o aspecto que nós vivenciamos há poucos anos é o aspecto da cultura do trabalho flexível. Eu não sei se na FF já tinha essa prática, a gente não tinha essa prática. Não tinha, né? Foi da noite Olha pro só. dia, todo Então, mundo, né? A gente não Muito tinha trabalho remoto, todo o trabalho era presencial ou na sede ou nos escritórios regionais. Então, mas um núcleo da cultura é inegociável, a gente fala doutrina. E aí a gente tem que procurar nos colaboradores, nos candidatos, em quem está dentro de casa, essa conexão com a cultura, essa comunhão com a cultura. Aí dá certo. Né? E a parte que precisa dialogar, não fazer mudanças sem ouvir a maior parte possível da empresa. Sabe, não ouvir só o time de marketing, né, que trabalha, né? A gente trazer o máximo possível a visão e a contribuição das pessoas para promover as mudanças, quer seja de cultura, quer seja de processo. É um exercício, às vezes funciona bem, às vezes não funciona tão bem, mas esse que é o gostoso da coisa. Mas o resultado, eu acho que no final é positivo, né? Sim. Eu acho que esse é o principal. E tudo a gente vai ajustando, né? Como todos os processos, né? Como tudo na vida, a gente vai melhorando e vai ajustando. Você falou sobre o apadrinhamento, né? Vocês comentaram sobre isso. Lá na Pares a gente também tem, né? A Pares, ela vem do Grupo Sonda, e no Grupo Sonda a gente já recebeu essa cultura também de apadrinhamento, porque não fica ali simplesmente no treinamento operacional. Bom, você vai fazer isso, isso, mas fica assim uma introdução da cultura, da doutrina, dos valores, da missão. Isso é muito importante. Acho que isso traz uma recepção diferente para o colaborador e até impulsiona, né? Fortalece o relacionamento, fortalece o ambiente, fortalece, né, o ambiente de trabalho como um todo. Né? E essa questão de você ter esse olhar para a colaboradora, você tá o exemplo da Guga. Aqui a Guga, ela era nossa especialista técnica, ela é engenheira civil, era nossa especialista técnica de infraestrutura. E aí, eu olhava para a Guga, ela me acompanhava em algumas reuniões, eu olhava para ela e falei assim, essa menina, ela é comercial, mas ela não sabe que ela é comercial. E eu olhava para ela e ela tinha todas as habilidades ali de saber conduzir a conversa com o cliente, trazer o cliente para aquele viés comercial, além do técnico que ela tinha que apresentar, né? Trazer esse viés comercial. E quando eu fui conversar com ela, ela até, meu Deus do céu, é isso mesmo? Você Como me assim? vê Tem certeza? E foi até um susto. Não é? E a gente conseguir ver esse potencial, né? Acho que isso é bem importante, principalmente quando a gente olha para as lideranças, de ter esse olhar, né? Do potencial, claro, tanto para homem quanto para mulher, mas como estamos falando de mulher mulheres aqui hoje, né? Das mulheres. Então, assim, ver a Guga, ver o potencial dela como mulher, como executiva de vendas. Eu já via ela lá na frente, tendo conversas com diretores, com CEOs, de conversas de visão de negócio mesmo, né? E ela com aquela síndrome da impostora que nós falamos no episódio anterior, né? Já assim, não sei se eu sou capaz. Agora a gente... Perguntei para ela depois de alguns meses, e aí, Guga, quer voltar pro técnico? Não, eu vou ficar tô no bem comercial. feliz aqui, agradeço toda essa visão, e é muito curioso, né, como às vezes precisa outra pessoa te dar uma dica. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar, se fosse por esse lado, e engraçado que quando a Amanda veio com essa conversa pra cima de mim, eu fiquei pensando, gente, mas será? Não, mas não vejo isso, não sei. E daí você começa a avaliar que às vezes a gente um pouco na vida é assim, né? Não só no fato, não olhando pro lado profissional, mas será que eu posso? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? E muitas vezes é da gente... antes a gente estava mencionando também, às vezes a gente fica com medo, com certo receio, mas vai com medo mesmo. E eu acredito que gerir uma empresa e todas as pessoas que estão... ali na empresa e que dependem daquilo,
Isso é muito complexo, né? E antes eu até fiquei pensando, falei assim, gente, como é que é a divisão, assim, se é que é possível você deixar as coisas do trabalho no trabalho e isso não influenciar ou muito impactar? Porque às vezes tem momentos muito difíceis, muito complexos na empresa, seja um momento financeiro, ou às vezes um negócio, uma negociação, enfim, mas vocês conseguem separar a vida profissional da pessoal de vocês e depois de um dia difícil de trabalho chegar em casa e relaxar e ficar bem e não olhar para celular. Essa pergunta é muito boa, né? Imagina se mãe e filha não tem conversa de negócio dentro de casa. Imagina se não pode mentir, né? Não consegue. É muito difícil, né? Então não é só pra gente. Não é só pra gente, pra todo mundo, né? É desafiador, né? A gente sabe que a gente precisa ter esse equilíbrio de conseguir separar um momento de outro, mas também tem um momento que eu falo que também é gostoso. Eu não sei se vocês têm... Eu acabei de voltar de 2 viagens de trabalho, né? Eu tava nos Estados Unidos, depois voltei e fui pro México. Aí as pessoas que me viam lá falavam assim, como assim que você tá aqui? Sua filha tem 9 meses. Como é que tá o coração? Aí eu ficava assim... O que será que eu respondo? Porque assim, eu tava bem de estar ali, porque também faz bem pra gente conseguir ter esses momentos profissionais e ter um momento de família. Então assim, eu sabia que ela tava com uma estrutura, tava bem cuidada, eu tenho 2, né? Tenho o Gabriel de 3 e a Laura de 9 meses. E que eles estavam bem. E eu tava ali também, e eu também tava bem, tava gostando do que eu tava fazendo. E é importante a gente conseguir ter esse equilíbrio também da vida profissional. Eu sei que tem também muitas mulheres que têm esse desafio de conseguir conciliar. Não é fácil, né? É um desafio bem árduo, porque realmente a gente gostaria de estar ali junto com eles, né? Mas a gente também gosta do que faz. Então, quando você gosta, acaba ficando assim um pouco mais fácil. E acho que sente falta, né? Eu, por exemplo, é claro que tem todas as mulheres, cada uma tem a sua opção de como você quer viver os próximos anos da sua vida depois que você tem o bebê, né? Mas eu sentia falta da Amanda profissional, que ia lá, que vendia, que fazia reunião, né? Eu sentia muito falta disso. E quando eu voltei, para mim, foi prazeroso, né? E ter essas viagens e deixar os nossos filhos bem assistidos, que eu acho que esse é o ponto, né? Eles estão bem assistidos e você, cara, eu tô aqui, eu vim até aqui, eu conquistei isso, que bacana. É por ele, inclusive, né? Até para dar um exemplo. Hoje eu saí de casa e falei assim, Gabriel, a mamãe vai gravar um podcast. Ele... Que é podcast, tem 3 anos, né? Mas não, Gabriel, depois a gente vai aparecer na televisão. Ele falou assim, a mamãe vai aparecer na televisão? Que bonitinho. Falei, vai, então depois a gente tem que mostrar pra eles. Isso que é legal, né? Eles conseguirem ver a mãe, né, num lugar. E que é importante pra gente também estar lá, né? Então, isso é bacana. Quando eu comecei as viagens e o Dom começou a ir para uma escola nova, para mim foi bem difícil. Tenho um filho, né? O Dom tem 4 aninhos. E para mim foi bem difícil essa questão das viagens, né? E chegar em casa e ver a mudança de comportamento dele por conta das viagens, né? Porque eles sentem, querendo ou não, eles sentem de uma certa forma, apesar deles estarem com o pai, avós e tudo mais. E no começo eu me culpava muito. Eu falava, meu Deus, que mãe desnaturada. E quando você ficava feliz de você dormir uma noite inteira e tomar um banho tranquilo aí e a culpa vinha logo depois. E aí eu falei assim, nossa. Então você fala, nossa, meu Deus do céu. Mas hoje eu já consigo lidar com isso de uma forma super tranquila. Eu acho que também acho que a gente acaba sofrendo mais do que propriamente é necessário. Exato. Se culpando mais do que propriamente é necessário, sabe? Mas saber enfrentar tudo isso E manter um tempo de qualidade quando você estiver com eles, né? Então, legal, eu acho que mais do que a quantidade, a qualidade do tempo que tá. Porque hoje com o celular, então eu tô com criança, eu tô com a criança, eu tô com meu filho, tô no momento dele, é muito importante. Mas respondendo aqui a pergunta da Guga, não dá para separar. Eu acho que na nossa posição é muito complexo, porque são diferentes responsabilidades e prioridades que a gente tem que equilibrar os pratinhos ao mesmo tempo. Mas não é ruim. É como a Marília estava falando, eu gosto, eu não acho ruim. Às vezes pesa um pouquinho, a gente tem que dar um passinho para trás e falar assim, não, peraí, você não vai ser produtiva se ficar assim, né? Você tem que conversar com você mesmo. Mas é legal. Imagina que eu perdi a oportunidade de falar com a minha mãe, que estruturou o negócio. Não dá, né? De trocar ideia. Obviamente, você tem as suas percepções, o momento é hoje, mas tem um aprendizado ali que é muito rico, né? Não sobrecarregando nem você, nem ela nessas conversas, é muito bacana. Eu faço mesmo em casa. Né? Eu não desligo. Eu tô exercitando literaturas fora de business.
Porque a minha literatura, estudo, final de semana, é tudo ligado a business. Então, eu estou exercitando, tem alguns temas que eu gosto, eu estou exercitando. Mas você acaba se ocupando porque a gente tem uma responsabilidade, né, de direcionar, de co-construir, né, porque nós não estamos sozinhas, né, de co-construir. E você sabe que essa responsabilidade traz ali compromissos inegociáveis. Sim. Então, mas quando esses compromissos são, ok, tudo bem, para mim não tem problema. Então, aí você vê, eu penso, porque, claro, as responsabilidades diferentes, mas se for um peso ou se for complicado, porque agora eu vou ter que, não queria fazer isso, aí você tem que começar a repensar, né? Se questionar. Mas quando é ok, tudo bem, não me importo, consigo conciliar e fico feliz fazendo os dois, aí então tá tudo certo. às vezes tem que revisitar, né? Quando o gestor... Acho que constantemente, né? A gente tem que revisitar. Constantemente, perfeito. Não às vezes, constantemente. Você tem que estar no estado de atenção sempre. Às vezes o gestor vem com esse tipo de ponto de atenção. Estou sobrecarregado, estou isso, estou aquilo. Então, como que está a sua equipe? Né? A sua equipe, ela está adequada? Né? Você está com muitas pessoas novas? Porque quando tem bastante PMI, programa de movimentação interna dentro da empresa. Quando isso acontece, você esvazia algumas áreas, então o gestor entra ali no período de desafio. Como está a sua equipe? Como está você? Como está o desafio da sua atuação em si? Porque às vezes é o mercado que ele está atuando numa área comercial, o mercado não está tão bom. Às vezes é um projeto complexo que demanda mais atenção ali com o cliente. Então, é importante ver isso também, porque a gente não pode generalizar. Deixa eu ver onde não está legal e vou corrigir ali. E não deixar o copo encher, né? Porque depois um pingo aí você não dá é o conta suficiente de resolver tudo, né? para desabar o mundo, né? Então você não pode deixar o copo encher. Bom, eu gostaria de finalizar, né? Já chegamos aqui no nosso Continuar, tempo. deixa a gente participar Dá dos pra falar a outros. tarde toda, né? Gostaria de agradecer vocês e nós gostaríamos de dar um presente para vocês, um mimo. Vamos ver se eu ouço. Que gentil. Muito obrigada. Esse presente é para reconhecer que vocês são mulheres, Ai, que nos lindo. inspiram. Vou colocar na minha sala. Sim, Olha só. na mesa. E obrigada por vocês Lindo. compartilharem, né, da experiência, da vida de vocês, sobre, né, o trabalho de vocês. Foi um conteúdo riquíssimo. Obrigada mesmo. Vocês são mulheres que inspiram a gente, viu? Gostaria, para nós fecharmos, gostaria que vocês compartilhassem um conselho para as mulheres que estão começando agora, mulheres que querem avançar, crescer nas carreiras, na carreira, né, no caso. Vocês puderem compartilhar um conselho com elas? Eu tenho um bom... o que mudou muito minha vida foi achar mentoras, né? Mentoras, eu digo mentoras porque elas acabam vivendo as mesmas fases das nossas vidas, então você consegue compartilhar maternidade, desafios do trabalho, desafios de gestão. Então, se eu for dar uma dica, busque mentoras. Você pode ter mentoras no seu trabalho, você pode ter mentoras na sua vida pessoal, familiar, né, amigas, mas isso ajuda muito. E também, era uma dica, né, Amanda? Mas vai nessa linha de troca, né? Então, você conseguir fazer essa troca, né? Porque muitas vezes a gente está aqui nessa roda de conversa, foi bom, a gente vê que os desafios são comuns, É verdade. né? Então, você conseguir trocar e falar e desabafar, você vai ver que você não está sozinha. Então, é buscar uma rede de networking, né? Eu tenho algumas, eu tive um programa de mentoria que foi muito legal no ano passado, na UI, tive mentoras muito legais. E hoje eu faço parte do IPO também, que é uma rede de presidentes e que tem e vivem os mesmos desafios. Claro que a gente tem menos mulheres, né, do que da UI, mas é bom trocar. Então, as minhas dicas, né, burlei um pouquinho, você buscar mentoras e buscar aí uma rede para você fazer essa troca. Muito legal. bom. Obrigada, Marília. Bacana. Corroboro aqui com a Marília, faz realmente muita diferença você ter mentorias. E eu acrescento aqui para as mulheres se cobrarem menos, mas sim aprimorar conhecimento, trabalhar de forma primorosa em cada uma das suas entregas, mas se cobrar menos. Siga o fluxo, se preparando continuamente, entregando de forma primorosa, que vai dar certo no final. Perfeito. Que ótimo. Muito obrigada por Obrigada. compartilharem a vida, a história, o trabalho de vocês e pelos conselhos. Eu já anotei aqui. Você anotou, Guga? Tá anotado. Não tem mais. Se cobrar menos, esse é o principal. Mentoria também. Mentoria. Obrigada, menina. Obrigada. Obrigada, prazer, gente. obrigada. Prazer.